A paz do Senhor, querido povo de Deus e amados irmãos aqui que acompanham aqui no meu canal do YouTube, Ricardo Salcedo Missões. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Esse vídeo aqui que faz parte agora de uma nova série que eu abri no canal, que é Conversa de Missões. Uma conversa de missões. Eu estou aproveitando aqui, gravando uma entrevista em que participei do programa A Voz Missionária aqui na Rádio Libertadora, onde tocamos um assunto bem interessante, que é vocação e chamada. Então você que talvez tenha dúvida sobre isso, fica aqui comigo no vídeo, me acompanhe até o final. E talvez, se você concordar, discordar em parte, eu queria agregar alguma coisa a mais desse assunto aqui na Conversa de Missões. Escreva aqui embaixo no comentário, se inscreva no canal e manda esse vídeo para alguém que precisa entender que fomos chamados para servir na seara do Senhor. Que Deus abençoe e um grande abraço. Vamos lá para a Conversa de Missões. O que a Bíblia fala sobre chamado? Chamado em modo geral. O que a Bíblia mostra sobre isso? Se existe mais de um tipo de chamado? Você vai explicar para nós agora sobre isso. Sim, amém. Eu amo muito falar sobre essa questão de chamado e vocação, que é uma das coisas que com certeza identifica muito o povo de Deus, é a gente que entende exatamente aquilo pelo qual Deus nos chamou. E chamado, na luz da Bíblia, a gente pode perceber, tanto começando do Gênesis até Apocalipse, que Deus chama de todo mundo, Deus chama as pessoas para a salvação. Esse é o primeiro chamado que tem. Todas as pessoas que não são cristãs, que não conhecem Jesus, que estão perdidas no pecado, que estão separadas de Deus por causa do pecado, elas são chamadas para a salvação. Depois Deus chama, na Bíblia eu posso ver isso, Deus chama aqueles que são salvos para o serviço no seu reino. Aí isso é um chamado. Nós que somos salvos, nós que entregamos a nossa vida para Jesus, Deus nos chama com um propósito de servir no reino dele. Então, com certeza, cada um de nós temos uma chamada para servir de uma ou outra maneira no reino de Deus. Então, nesse caso aí, desse chamado para os salvos, todos os salvos em Cristo têm um chamado. Isso, eu costumo dizer que cada um de nós, Deus já entregou talentos, habilidades, já entregou alguma facilidade de desenvolver algo com um propósito de servir no reino, de servir nesse propósito pelo qual a igreja está na terra, que é expandir o reino de Deus, levar o evangelho onde não é pregado, com tudo aquelas habilidades que eu tenho, com aquilo que eu sei fazer, que Deus colocou em mim desde que eu nasci, que exatamente são evidência de que Ele me chamou. É através disso que eu tenho que ver onde que eu me encaixo no serviço e servir no reino de Deus, no caso também na obra missionária, né? E além desse chamado, né, o chamado para a salvação e o chamado para o serviço, tem algum outro chamado na Bíblia que mostra assim diferente? Isso, sim, com certeza. Deus chama entre as pessoas, Deus chama entre os salvos gente para o seu serviço, e entre todos eles Deus chama pessoas não para o mesmo serviço. Aí tem que entender. Não é todo mundo que vai servir do mesmo jeito. Não é todo mundo que vai ser pastor. Não é todo mundo que vai ser missionário. Não é todo mundo que vai ser músico. Não é todo mundo que vai ser pregador. Deus chama todos para servir, e no momento que me coloco à disposição e digo, estou aqui, eu quero servir, Senhor, Deus vai chamar alguns para ir do outro lado do mar, Deus vai chamar uns para ir para o campo missionário cultural, outros também na mesma missão vai chamar para ir para o sertão, outros simplesmente Deus vai chamar para desenvolver trabalhos evangélicos na localidade onde está inserido, outros para pastorear, só para pregar, mas cada um de nós tem um chamado específico, e na Bíblia a gente pode ver com diversos personagens exatamente isso. Deus chama Moisés para algo específico. Eu chamei você porque através de você eu vou tirar o povo da escravidão do que eles estão passando. Ele começa a questionar Deus pensando que era para chamar a seu irmão Arão, mas era ele. Esse trabalho era específico para ele realizar. E por uma chamada específica dele, exatamente. Ele tirou, e ele conseguiu fazer. No início ele pensava que não ia dar certo, que ele era pessoa de língua, que Faraó não ia deixar, mas a gente pode ver que Deus chamou ele mesmo para aquilo, para tirar um tipo de pastor no Antigo Testamento. Paulo, uma vez que ele se encontrou com Deus lá na estrada de Damasco, também no livro de Atos, capítulo 9, depois daquela transformação que ele voltou a enxergar, que ele tinha ficado cego, depois daquilo Ananias orou por ele, ele vai exatamente se encontrar com o povo em Jerusalém, e ele não é bem recebido. Tanto assim que o pessoal fica meio receioso. Esse era um homem que matava os cristãos, e agora ele está aqui no meio de nós. Não, eu acho que ele foi tão rejeitado que ele teve que exatamente ir para o deserto. Ele fala para os Gálatas, passou lá na Arábia uns 3 anos, e depois daquele momento ele entendeu que o chamado para ele era para os gentios. Não era como os discípulos. Ele entendeu que tudo aquilo que Deus tinha deixado ele desenvolver, as habilidades dos idiomas, que ele falava vários idiomas, as nacionalidades, tudo aquilo era para ele alcançar o povo gentio que os judeus não queriam alcançar. Em Atos 10, Deus teve que quebrar isso com Pedro, quando ele viu um lençol
lá na visão que ele estava orando, se consagrando a Deus, e Deus fala, a voz do céu, mata e come. Não faz não. Não chama impuro que eu santifiquei. Deus estava mostrando para ele que ele estava santificando o povo gentil. Só que Deus chamou o apóstolo Paulo para isso. E tantas outras pessoas que Deus chama de maneira significativa para coisas específicas em desenvolvimento dentro da seara do Senhor. Então tem o chamado geral, que é chamado para o serviço, de modo geral, todo mundo Isso. é chamado, e os chamados específicos, não é isso? Isso mesmo. E então eu espero que esse vídeo aqui tenha sido de edificação e de bênção para você, que talvez tenha alguma dúvida enquanto a isso. E não esquece de se inscrever no canal Acompanhante de Perto e deixar o teu comentário, que eu gosto muito de ler e entender um pouco vocês também que acompanham de perto, gostam do conteúdo de missões, que eu faço sempre, tanto no Instagram como aqui no canal do YouTube, sempre colocar conteúdo exatamente sobre missões, que é certa dúvida e curiosidade de muita gente e nós como cristãos. Então que Deus abençoe e a gente se vê numa próxima conversa de missões. Um grande abraço, gente.